Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na comemoração dos 80 anos da paróquia de São Benedito. Hoje, com alegria, trazemos aqui o Fernando Mantovani, que vai repartir um pouquinho com a gente as histórias da nossa comunidade, né? Aquilo que faz da gente ser uma família, a família São Benedito. Então gostaria de, em primeiro lugar, já agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Pedir para você se apresentar para o pessoal aqui, para falar um pouquinho desse enredo aí, dessa história. Tá bom, olha, Arlindo, muito obrigado por essa oportunidade de voltar aqui. Casa onde eu passei a maior parte da minha vida. Eu me chamo Fernando Mantovani. Eu sou filho do Vandir Mantovani e da Terezinha Mantovani, que foram membros muito importantes aqui para essa comunidade. Eu tenho muito orgulho de voltar aqui e de poder falar deles. Vandir e Terezinha, né? Eu sou suspeito para falar porque, inclusive, na minha vida vicentina começou na Conferência de São Benedito. Sim. Né? Quando o seu Vandir e a dona Terezinha ainda participavam lá. A gente começou meio criança, né? Mas estava lá junto com o seu Ricieri, que também estava, um pessoal da antiga aí. E a gente via de longe assim, o quanto que esses dois se dedicavam com amor, com carinho, né? Para a nossa comunidade. E o tanto que eles faziam. Foram eles que fizeram, inclusive, o aniversário de 1 ano do meu filho, né? A gente já trabalhava com buffet e tudo mais, tinha toda uma luta, que a gente sabe que era uma luta, né, que eles faziam, conciliando aí a vida particular, as suas contas, os filhos, né, e também a vida em comunidade, sendo sempre exemplo de cristão, aí para quem pudesse olhar e ver a caminhada deles. Agora, Fernando, assim, dentro dessa caminhada, né, que a paróquia está fazendo 80 anos, né? Não é uma história pequena, mas você conviveu, você cresceu, você participou da vida dos seus pais, participando aqui. O que você pode lembrar para contar para a gente dessa história que você tem na memória, na recordação, ou também que te contaram, né? Porque o pai e a mãe também contaram muitas histórias para você também. Tem muita história, né? Eu acho que parte do homem que eu sou hoje eu devo às pessoas com quem eu convivi aqui, né? Além do meu pai e da minha mãe, homens como o Ricieri, né, que era uma pessoa que meu pai gostava muito, e eu me emociono porque é uma história muito bacana, né? Eu me lembro do tamanho dessa igreja, né? Aqui em cima eu peguei a fase em que esse prédio não estava pronto ainda, né? Quanto os nossos pais e o seu Ricieri, seu pai, sua mãe, que eram os amigos do meu pai, dona Dalva, né? A comunidade aqui, quanto eles se empenharam, né? E quanto eles eram visionários para erguer um templo desse tamanho, né? Eles enxergavam tudo isso, eles sonhavam com tudo isso e sabiam da potência, da magnitude da nossa comunidade, né? É muito gostoso e também muito emocionante lembrar de tudo isso. A gente aqui que faz esse trabalho é difícil porque a gente não pode se envolver nessa emoção, mas é difícil muito, porque nós também fazemos, né? Meu pai fez parte junto com seu pai, participamos tudo, e assim, não tem como a gente até brinca não, a gente fala sério, porque a gente vê muitas vezes hoje a juventude crescendo, andando em um mundo assim, difícil, sabe? Porque a gente vê a falta de Deus, né, nessas pessoas, ou a falta de crença, sabe? Às vezes os filhos em casa, a gente fala que a gente deve muito a Deus, porque a gente faz a nossa parte, mas sem eles, nada disso teria acontecido, né? Ele permite que aconteça, e eu costumo falar muito da providência divina, porque às vezes a gente está numa situação tão difícil, você não tem muita saída, e você vai lá, você reza, né? Parece que a porta, né, se abre, né? Parece uma coisa nova. Então, esse tipo de experiência é que faz com que a gente possa demonstrar pelo exemplo para eles como é importante ter fé e participar e deixar Deus tomar conta da vida da gente, entregar na mão dele mesmo e confiar, porque é isso que a gente via no Vandir e na Terezinha, né? No Arlindo, na Madalena, no Ricieri, porque eu costumo falar o seguinte, a paróquia tem 80 anos, meu pai tenta estar 90, né? Foi mariano, foi
né? Participou de todos os movimentos, de congregações e tudo mais. E assim, nós vamos viver a vida inteira, e eu costumo falar assim, por mim, tá? Não vou chegar a 10% do que eles fizeram. Então, você sabe que eu tenho essa sensação. Hoje as minhas filhas me falam, né? Mas pai, você faz tanto pela comunidade, porque o buffet quase toda semana, Arlindo, tem um trabalho para a comunidade. E aí, no olhar delas eu estou fazendo muito. Mas quando eu olho e me comparo com o seu pai, com o meu pai, com o seu Iciero, o seu Teixeira, essa geração fez muito mais, eles subiram demais a régua. É difícil. É difícil alcançar. É difícil alcançar. Eu falo do seu Demar Teixeira, que faleceu agora, né? Questão de 2, 3 meses aqui. Cara, ele não tinha carta. O que nós fazemos sem carro hoje? O que essa juventude hoje em dia faz sem carro? Reclama de às vezes o Uber, né? Hoje tem o Uber que pega você na porta e deixa na porta onde você vai. Ele não tinha carro, cara. Ele andava Bauru inteiro. O que ele trabalhou, o que ele fez pelos pobres na caridade no Santo Vicentino, é um negócio que você olha e fala assim, tudo que eu fizer é pouco, sabe? É pouco porque não tem comparação. Aí você vê, Arlindo, esse costume vicentino de fazer muito e não propagar, né? Não propagar isso, né? Essa nobreza do vicentino que a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Isso. É evangelho mesmo. Isso está nos nossos valores mais profundos, né? Então, assim, quando você me pergunta como é que foi, o que é que eu lembro de quem eu sou e de quem eu me tornei. Porque tudo tem a ver com esse local, com essas pessoas, com a formação, né? Com o exemplo. Essas pessoas foram fantásticas. Não, e a gente fala isso, assim, não é questão de engrandecer nada, porque eles não fazem questão disso, nunca fizeram. Mas você falou bem, eles retomaram a construção dessa igreja que estava há 27 anos parada, né? Olhando muito à frente do seu tempo mesmo, para poder conseguir angariar recursos para recomeçar. E eles pegavam essa construção, começou vendendo tijolinho na esquina. Isso, eu me lembro. Né? Fazendo um papelzinho, lá vendia, dava um papelzinho para a pessoa contribuiu com um tijolinho para a igreja. E eles mesmos hoje, se você olhar para a história e perguntar para muita gente, ninguém sabe quem foi que recomeçou efetivamente. Porque eles não trabalharam para se promover. De jeito algum. Trabalharam para fazer o que tinha que ser feito. E isso é o que deixa maior exemplo para a gente. Né? E você vê quantas ações aqui dentro, quantas pasteladas, pizzas, almoços, quantas promoções foram feitas. Assim, eu me lembro você está falando, a minha cabeça está fervilhando de tanta ação, de tanta presença viva da igreja na nossa família. Né? A gente vivia, os nossos amigos eram daqui. Né? A gente viveu uma época incrível, né? Fantástica, assim, da minha juventude, da minha adolescência, foi aqui. Eu lembro que assim, fazendo um pouco nostálgico, né? Não era a estrutura que nós temos hoje. De forma alguma. Né? A igreja era o salão aqui atrás era o escritório, né? Já falei até disso em outras gravações aqui, que aqui era o escritório paroquial, né? A casa do padre ficava aqui embaixo. Lá embaixo, onde a Rainha da Paz, era um salão que era usado pela Perseverança. Isso. Lá tinha mesa de ping-pong, de pebolim, alguns jogos, dama. E era de madeira a parte da frente, e essa madeira ela vinha fechando no sentido da paróquia aqui, para não fechar a garagem da casa onde guardava o carro do padre. E a cozinha era nesse espaço estreito que a gente tinha, que era de madeira, onde ficavam as cozinhas apertadas. Eu lembro do seu pai trabalhando lá, sua mãe, aventalzinho e tal, e lutando. Não era hoje como tem já uma cozinha preparada, né? Não que não seja necessário, que não fosse, que não tinha condição de fazer. Né? E essas promoções é o que dava um respiro para a igreja poder continuar alavancando, crescendo e conseguir chegar até o que nós temos hoje. E agora a gente trabalha para manter, tanto que nós estamos trabalhando na reforma do salão paroquial agora, né? Que é a antiga matriz, igreja, que foi depois da igrejinha tradicional lá de baixo.
tanta gente que casou aqui nesse salão, fez primeira Eucaristia, fez Crisma, não sei se você foi aqui, um deles, sim, né? Sim. E depois a gente passou para a igreja lá, para o Novo Tempo. Mas assim, é uma história que não tem como fugir, né? E você também participava, você vinha, né? Quando o pai e a mãe vinham trabalhar, eles lá trabalhando e você com os amigos correndo para lá e para cá, no salão, usando, você fazia isso também. Então, você vê que era um jeito de educar daquela época muito eficiente. Porque como é que meu pai me ensinava caráter? Ele me ensinava trabalhando, né? Eu vinha trabalhar com ele. Muitas vezes eu vinha emburrado, né? Não entendia, tinha que fazer salgadinho, tinha que fazer aquilo. Ele trabalhava bastante na rede ferroviária e chegava em casa, tomava um banho e descia aqui. Porque tinha compromisso, né? E me trazia junto. Então, muitas das lições, muito da educação que eu tenho, foi ensinada aqui, nesses espaços, convivendo com meu pai e com a minha mãe. Vendo o seu Ricieri falar e achar que aquilo era um homem culto e eu queria ser daquele jeito. Vendo o Padre Almir falar em público e falando, nossa, mas eu quero falar como esse homem fala, né? Assim, a gente teve muitos bons exemplos que ajudaram a formar o meu caráter, né? Ajudaram a formar quem eu sou hoje, né? E assim, você pode falar um pouquinho também da participação do seu Vandir da Terezinha junto à Vila Vicentina, né? Porque a Vila Vicentina, ela tem todos os eventos que ela tem e tudo mais, mas durante muito tempo o pessoal da paróquia São Benedito dava uma força, o Mantovani dá até hoje, continua firme lá, né? Colaborando com a instituição, mas os pais, desde que começaram esse trabalho no restaurante, né? No leilão, isso. Então também você via, participava disso, né? O que você pode falar um pouquinho dessa... Cara, a Vila Vicentina é outro pedaço da minha vida, da vida do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, da família dos Mantovani, né? A gente sempre teve um olhar muito especial pela Vila Vicentina. E eu tô lembrando aqui, Júnior, quantas vezes o meu pai não me chamou para ir e eu ia emburrado, né? Revoada Vicentina, você se lembra disso? A gente em casa. Passava de casa em casa, deixava um envelopinho e na outra semana a gente ia de novo, batia, recolhia o envelopinho. Hoje é um negócio inimaginável, eu acho, né? Mas era aquela alegria, né? Eu de um lado da calçada, minha mãe do outro lado, né? Batendo na casa, deixando o envelopinho e falava com orgulho da Vila Vicentina, pedia, explicava, né? Nossa, que experiência fantástica foi viver a Revoada Vicentina. A gente adorava. E a gente adorava muito também o churrasco vicentino, que era quando a nossa comunidade em piso, né? Nossa comunidade muito forte, muito atuante. Aí você via todas as barraquinhas, a do sonho, a do restaurante, a das bebidas, tudo tinha gente nossa trabalhando, né? São seus colegas, seus amigos. Então, o churrasco vicentino fez parte também da minha vida. E todas as vezes, né? E uma das oportunidades que eu tenho de matar a saudade do meu pai e da minha mãe é continuar fazendo o churrasco vicentino, né? E eu espero que Deus permita que a gente continue por muito tempo parceiro da Vila Vicentina, né? Uma entidade tão linda, tão séria, que já teve tantos homens importantes e mulheres importantes no comando, né? E teve a época que o seu Ricieri, o meu pai, que era a geração deles, né? Estavam lá fazendo o trabalho deles, né? Hoje, né? Eu vejo a juventude com alegria modernizando todo o churrasco vicentino, né? Mas eu ainda sinto a ousadia, né? Do seu Ricieri, do meu pai, do seu Teixeira, né? Do seu pai, mexendo no todo o churrasco, mexendo para ajustar, para melhorar, para funcionar melhor e arrecadar mais recursos para a Vila Vicentina. Não, e a gente fala muito assim, hoje você pega um evento que você vai fazer, qualquer evento, você é mestre nisso, né? Tem lá o buffet que faz lá. A gente se imagina assim, você sabe o trabalho que dá, a preocupação que você tem, quantidade de pessoas, quantidade que eu vou fazer, que eu vou servir, não pode faltar, não pode sobrar, né? Agora, você imagina uma magnitude de uma Vila Vicentina sem você ter isso de maneira mais palpável, porque é uma coisa assim, é uma projeção, que pode chover no dia e dar tudo errado, ou pode fazer um dia maravilhoso e faltar tudo, que é o que normalmente acontecia, graças a Deus, acabava o que tinha lá e ia direcionando para as outras coisas. Mas são homens realmente que
regaçaram o peito, mostraram as mangas, abriu a camisa e foi de peito aberto para enfrentar o desafio, né? Sim. E às vezes hoje a gente não consegue fazer, sei lá, um evento desse tamanho, né? Mas você vê como eles eram ousados, corajosos, ou tinham muita fé. Sim. Não é? Isso sem dúvida, né? A fé de que ia dar certo, né? De que do acreditar, né? Assim, e isso eles eram milionários de fé. Eles podiam ensinar uma geração inteira o quanto eles acreditavam que estavam fazendo a coisa correta e certa. Né? Eu nunca vi o meu pai titubear com relação a esses eventos, assim, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas de carne, coisa que hoje seria um assustador calcular se vai dar certo, se vai dar errado. Eu nunca vi o meu pai titubear se ia faltar, se não ia. Então, tinha que ser absoluta convicção de que estava fazendo a coisa certa e dava certo. E hoje a gente vê assim, a gente vê muita coisa hoje que você fica procurando muitas vezes desculpas, né? Ou criando argumentos, hoje está em moda falar criando narrativas, né? Para justificar que de repente não vai dar certo, ou que eu não vou conseguir, ou que eu não vou fazer. Gente, Deus é Deus, não tem como. A hora que você entrega a sua vida na mão dele, não tem mais o que pensar, não tem mais o que fazer, porque está na mão de quem te criou, né? De quem é pai, de quem te ama, né? Então assim, a gente tem que botar essa fé, tem que botar essa confiança e deixar que as coisas fluam, porque a providência divina, ela vem e acontece na hora certa, mas você tem que estar de coração aberto, né? Se não tiver, aí a coisa não acontece, né? Mas e assim, vamos falar um pouquinho também, você fez catequese aqui, fez crisma, né? Como que foi a sua trajetória aqui? Quem foi os catequistas? Foi coroinha que eu fiquei sabendo? Então, deixa eu te contar uma história, né? Não sei se eu já te falei isso, mas no fundo, a minha mãe sempre sonhou que eu ia ser padre. Eu acho que ela acalentou essa vontade durante um bom tempo. E isso bateu no meu coração uma época, né? Ela era catequista também, né? Tinha sido catequista, tinha tido a sua juventude muito ligada à igreja. E o fato dela estar muito presente aqui, eu convivia aqui e eu via muito o que acontecia aqui. E teve o convite para ser coroinha, né? E eu me lembro da felicidade dela fazendo a minha batina. Ela fez a batina, era cinza, batina clara, e aí tinha que colocar um bordado aqui assim, né? A manga era grande. Eu nunca tinha vestido uma batina assim. Eu me senti o máximo quando eu coloquei aquela batina, era muito diferente da de hoje, né? E os meus amigos também eram coroinhas, né? Eu me lembro do Marcelo Giacha, do Ricardo e tal, eram da minha turma. A gente tinha muitos coroinhas na época que o Padre Almir era o pároco daqui, né? De alguma maneira, Arlindo, aquilo tocou meu coração. E eu achei que aqui era meu lugar mesmo, né? E a nossa obrigação, vamos falar assim, era estar na missa das 10, né? Era o nosso combinado, não era obrigação, né? Era nosso combinado era estar na missa das 10. Daí eu comecei a vir na missa das 7 também. E depois, no outro final de semana, eu comecei a vir na missa das 6 da manhã. Daí eu já ficava aqui para a missa das 10, almoçava, jantava, não sei o que, e voltava aqui para a missa das 7. Depois eu vim, numa semana, eu comecei a vir na do sábado, na do domingo das 6, depois domingo às 10, domingo às 7. E isso se tornou na minha vida um hábito. Então o meu sábado e o meu domingo era dedicado à igreja. Eu gostava tanto da pregação, da homilia, do Padre Almir, que quando chegava na missa das 7, se ele não falasse nada e me desse a chance, eu era capaz de fazer, porque eu tinha assistido a das 6, a das 10 e a do sábado. Descansa aí, Padre Almir, deixa que eu falo. Ele nunca deixou, né? Mas se tivesse, né, essa oportunidade, eu conseguiria falar. Tamanha era a minha introspecção, tamanha era como aquela palavra entrava em mim. E eu entendia, olhando lá de cima do altar, junto com ele, eu entendi, Arlindo, como ele adaptava o que ele falaria para a igreja que estava repleta de idosos às 6 da manhã. Depois, às 10 da manhã, a igreja estava cheia de crianças.
a mudança que ele fazia na explicação e a maneira e o tom de voz. E como ele mudava para a missa das 7, sem perder a linha mestra, a linha de raciocínio. A mensagem era sempre a mesma, mas ele entregava, ele entregava aquilo com uma maestria e ele cantava. O peito dele parecia uma caixa de som, assim, era um vozeirão, e ele cantava e empolgava as pessoas. Assim. E eu via no Padre Almir uma liderança incrível, né? E eu cheguei a pensar assim, eu quero ser como ele. Eu quero falar como ele, eu quero aprender como ele, né? Quero ter essa inteligência de adaptar a mensagem para idosos, para crianças e para adultos. Então você vê a importância que Arlindo, viver um pouco, uma parte da sua vida viver na igreja. Quanta coisa boa, quanta experiência bacana e quanta farra, né, Arlindo? Sim. Eu vou contar uma coisa para você aqui, se eu tivesse contado na época, eu ia ser excomungado. A minha história. Mas não, tem que contar, né? Essa construção não era nada parecido com aqui, né? Então a gente saía do altar da igreja aqui antiga, né? E tinha um corredor, assim, e tinha uma casinha onde guardava as hóstias, né? Que era no fundo do corredor, assim. Eu não lembro o nome da salinha, mas era a salinha. A sacristia. A sacristia, velho. E a gente já tinha experimentado a hóstia no tamanho normal, né? Mas aquela hóstia do padre, a gente nunca tinha experimentado, né? Mas isso, a gente tinha, sei lá, uns 10, 12 coroinhas, era farra o tempo todo. E o padre, era um padre mais alegrão, assim, era um padre alto astral, que também brincava. A gente em fila aqui para entrar para a igreja, ele ficava tirando sarro dos times de futebol, ele gostava disso, né? Bom, um dia ele deu um descuido, né? Nós fomos todos, né, os 12 lá para a sacristia, e tinha acabado de chegar do fornecedor, não lembro exatamente onde, as hóstias do padre, né? Um olhou para o outro, o que vocês acham que nós... Vamos ver se é igual? Vamos ver se é igual. Claro, comemos a hóstia do padre, né? E também bebemos o vinho, tá? Na época também teve isso. Não, mas isso era uma alegria, assim, era uma contravenção do tamanho de um planeta daquela época, né? E guardada de segredos as 7 chaves. Mas agora que eu não vou mais ser excomungado, não vou ser mais expulso. Agora se for, tá nas coisas. Mas história boa e de alegria tem várias, Verlin. E os amigos, né, que a gente tem dessa época, eu costumo falar, principalmente, a gente continua com a catequese de Crisma, eu sempre falo para eles, que esse tipo de amizade você encontra daqui 20, 30 anos, parece que foi ontem. Exato. É o mesmo relacionamento, é a mesma sinceridade, é o mesmo olhar, é o mesmo amor que envolve. Então as amizades que a gente faz aqui, nessa caminhada, elas são para essa vida e, se Deus quiser, para lá com Jesus também, né? Se a gente conseguir seguir um pouquinho, né, do que Ele pede para a gente, que não é muito, mas é difícil, né? Mas a gente espera conseguir chegar lá também. Viu, Arlindo, você me permitiu contar, né, cara? Me veio outra história na cabeça agora. Claro. Quando a gente recebeu a notícia que o Padre Almir ia ser transferido para a matriz, né, que ele ia ser promovido, né, a Monsenhor, né? Eu era muito criança. Eu era muito... E eu não conseguia compreender, a igreja bombando, cheio de gente, todo mundo feliz e tal, vi a notícia de que o padre ia sair daqui, ia para outra igreja. Era muito difícil de entender o todo da igreja, a organização da igreja. Eu olhava só para o meu umbigo, era o padre que eu gostava, era o meu amigo, meu parceiro, meu líder, que estava indo embora. Arlindo, a hora que ele começou a falar que ele ia embora, que era a missa de despedida dele, eu comecei a chorar no altar, mas não era um choro, não conseguia me controlar, e chorava. Daí as velhinhas que estavam na primeira fileira começaram a chorar também de dó. A culpa foi sua, então? De dó. Descobriu o culpado daquele dia. De dó de ver aquela criança assim, mas chorando, desconsolada e tal. E depois acabou a missa, a gente deu um abraço forte nele, né? E a comunidade inteira, né, aplaudindo, desejando boa sorte. Mas como foi difícil. Mas também foram 25 anos, 27 anos que ele ficou aqui, né? É muito tempo. Muito tempo e muita relação boa, era um padre assim que almoçava na minha casa. Ele era muito
da comunidade. Uma coisa que você falou interessante, porque hoje a gente não vê muito isso mais. Mas eu ainda vivi uma época disso, quando criança, morava em Piraju, né? Que meu pai virou um policial, viajava um pouquinho, nós ficamos um tempo fora, depois voltamos para cá. E lá em Piraju era assim, os padres almoçavam em casa. Tinha um padre que chamava Padre Francisco, que ele era italiano, então ele chegava lá e falava assim: cadê o Juninho? Juninho, vamos passar Firminas, né? E trazia o filminho para passar. Aí minha mãe fazia pipoca, ficava lá. E aqui em Bauru a gente pegou uma parte disso, né? Que eu me lembro ainda quando cheguei, porque o padre não avisava que ele ia almoçar na sua casa. Ele terminava a celebração da missa aqui, fechava a igreja, saía e tudo mais. Aí você estava lá em casa preparando tudo, atendeu. Oi! O padre Almir assim: oi, tudo bem? Tem almoço aí? E entrava e almoçava. Era arroz, feijão, ovo, o que tivesse. O padre Silvino, que veio, passou por aqui, o Enedir, quando a gente recebeu também, que veio para cá, era a mesma coisa. O Silvino andava com chimarrão, uma garrafa de água quente e a ervinha, andando. Aí ele parava, onde ele estava na hora do almoço, ele olhava e falava: tem? Tem, então vamos. Hoje a gente não vê mais, né? Mudou muito. Mudou muito. Mas é um tipo de coisa que também marca a vida da gente, porque é gente como a gente, né? É da família, é de casa, não precisa de muita, sabe, etiqueta, muita coisa. Não, é aquela história do discípulo mesmo. Você vai com a túnica, né? A roupa do corpo, e o que te derem você pega, se não der você vai embora e a paz fica com você e pronto, né? Que é uma coisa que a gente sente falta também hoje, que é essa evolução, né, que o mundo teve. Você vê, a minha mãe comentava com a gente, ela falava: olha, depois que o padre saía, né, da importância de receber o padre em casa, porque ela falava: o padre abriu mão da família dele para cuidar da nossa comunidade. Então, ele sente falta da mãezinha dele, do paizinho dele, de sentar na mesa, dos irmãos. É bacana quando ele vem almoçar em casa e ele se sente um membro da família, porque o coração dele está carente desse sentimento, né? Então era muito comum. O padre Almir era amigo de muita gente, almoçava, acho que era disputado para ver aonde ele ia almoçar. Também que não tinha celular nem WhatsApp na época. Não tinha, era aqui na saída da missa. Era na saída mesmo. Mas é legal, é uma época que a gente fala muito, e eu costumo falar mesmo, sabe, porque a figura do padre, se você for analisar hoje, o que acontece? Você vem para a missa das 7 horas da noite, terminou a missa, a gente está ali, despede da igreja, tal, vem, fecha a igreja, sai, vai cada um para sua casa, pega a sua família, pega um filho, vai para a casa do pai, da mãe, e o padre? Né? Quem é a família dele, né? Ele abriu mão mesmo da família, então a gente tem que dar esse carinho, a gente precisa, né? Não só rezar pelos padres, mas também oferecer guarida, dar um ombro amigo, dar um abraço, dar um sorriso, acolher ele e trazer ele para dentro de Arlindo, e a missa das 10 não terminava às 11, porque a gente ficava aqui. Quantas vezes a gente não foi expulso? Assim, eu quero fechar a igreja, porque acabava a missa, já tinha encontrado todo mundo, o papo era aqui na igreja, né? Sim. E tinha horário, né, de fechar a portaria. Até que quem fechava tinha que fazer almoço. Mas por nós a gente ficava aqui, batendo papo, né, com os amigos e tal. Era incrível, era realmente muito gostoso. Esses catequistas, lembra da catequista de primeiro Eucaristia, de Crisma, quem foram? Então, me lembro da casa da dona... Fugiu o nome dela agora. Dulce. A dona Dulce. Dulce, né? Mussolini. Isso. Da Patrícia, né? Da irmã dela, né, que também ajudavam ali na... Conter a molecada, né? Conter, né? E de Crisma? De Crisma foi você, não foi? Eu sou suspeito para falar. De Crisma já foi outra geração, né? Eu estava na época, não sei se... Estava junto na época, mas vamos deixar para lá. Não lembrar disso não, que isso aí começa a revelar a idade, começa a dar problema. Fernando, a gente teria papo para conversar muito tempo, com certeza, tá? Porque histórias assim, a gente uma vai puxando a outra, vai juntando, sim. Mas a gente tem que segurar a onda, senão a gente conta tudo e não deixa nada para ninguém. Vira um documentário, né? Vira um documentário. Mas assim, caminhando para o nosso encerramento aí, eu iria perguntar assim, o que você poderia passar para a gente, realmente como testemunho, como aquilo que você sentiu, não só por você, mas também pelo pai, pela mãe, né? Pela família, pelo irmão que viveu.
O que é a paróquia de São Benedito, que agora está completando 80 anos nessa caminhada que a gente vê que é fundamentada, que é sedimentada, que é muito bem construída, né? O que ela cresceu na vida de vocês? Foi lindo. Ela não só cresceu, ela é a minha vida. Não tem como separar a minha vida da Igreja de São Benedito, essa paróquia, os líderes que eu tive, caras como você, né, que eram uma geração acima da minha, alguns anos mais velho que eu, mas que a gente via como um belíssimo modelo, belíssimo exemplo. Eu sou muito grato, porque as pessoas que passaram pela minha vida, pessoas fantásticas, né? Incríveis, e foi aqui. Então não tem como separar ou achar que a Igreja de São Benedito, a paróquia, acrescentou algo na minha vida. Não, ela é a minha vida e vai continuar sendo, por onde eu for e por onde eu estiver. Eu vou levar, né, os ensinamentos, né, a fé, os valores e os princípios que eu aprendi com você, com seu pai, com a sua mãe, com meu pai, com a minha mãe, aqui. Então, é muito bacana saber que isso tudo está vivo no seu coração, no meu coração. E essa igreja, essa comunidade, né, essa paróquia, vai celebrar 80 anos e eu desejo para ela vida longa. Amém. Amém. Quer fazer eu também entrar nessa, né? Mas para segurar a onda aqui, viu? Não é fácil segurar também, não. Mas a gente agradece muito, tá? Sua presença. Não só a sua presença, mas os 80 anos a gente agradece até com os negros, né? Que começaram a nossa comunidade, que eram descendentes de escravos que viviam aqui, né? Se juntado aqui, e aí começou a paróquia de São Benedito. Depois veio a rede ferroviária federal, que aí cresceu com Bauru, Falcão e as adjacências todas aqui. Mas a gente agradece muito a sua participação, seu pai, sua mãe, o que fizeram e o que continuam fazendo. Tenho certeza que estão lá em cima, né? Estão guiando, com certeza. Se continuar com a mão boa do jeito que tinham, o céu está muito bem servido também, né? Graças a Deus. E a gente pede muito para que Deus abençoe, não só você, a sua família Amém. toda, e que a gente possa realmente ainda ter muitos e muitos anos e poder levar para essa geração nova que está vindo aí essas palavras de fé, né? De confiança, de força, porque é isso que faz com que a nossa vida realmente tenha sentido. Sim. E possa ser direcionado pelo lado bom. Em nome do Padre Wellington, do CPP, a gente agradece a sua presença mais uma vez. Obrigado. E estamos aí junto, de porta aberta, a hora que você quiser chegar e qualquer dia a gente marca para continuar essa conversa aí. Combinado. Olha, obrigado por esse momento muito rico, muito bacana da nossa história, que vocês permitiram que eu abrisse meu coração aqui. Muito obrigado. A gente que agradece. Pessoal, contamos com vocês aí para participar e poder passar essa mensagem para essa geração, não só de hoje, mas para longos anos pela frente, se Deus quiser.